Aqui é o Padre Felipe Neco, mais uma vez junto com o Padre Renan Checa. Aqui é Católico Você Sabia? Uma alegria, querido ouvinte, estar com vocês hoje nesse novo episódio, né, Padre Felipe? Hoje um tema um pouquinho mais polêmico, né, que às vezes também tratamos temas um pouco polêmicos. Já tivemos sobre a infalibilidade papal, mas vamos entrar aí também. Mas eu queria, antes de começar a entrar assim de cabeça no tema, comentar, porque a gente não gravou semana passada, né? Porque a gente teve carnaval, não sei se você se lembra ainda do episódio do carnaval. Espero que todos tenham tido um santo carnaval, né? Como Deus pede e merece. E não sei se você quer compartilhar um pouco como foi o seu carnaval. Agora eu já compartilho também aí como foi o meu, porque foi uma experiência bem bonita aí com os jovens aí. Pois é, eu na verdade tenho curiosidade de ver como o Padre Felipe foi martelando, pregando, porque lembram, né, que ele ia trabalhar no carnaval. Eu tive uma experiência muito bonita de confissões com jovens. Foram horas e horas de confissão num retiro de jovens, então foi uma experiência muito bonita aí descobrir o amor de Deus na vida desses jovens e transmitir a misericórdia, né? Então, assim eu vivi meu carnaval muito bonito, transmitindo a misericórdia do Senhor a tantos jovens no retiro. Mas eu acho que do Padre Felipe foi mais interessante que ele trabalhou um pouquinho, né? Foi interessante, foi minha primeira vez como eu tinha comentado, no Superação, que é um programa do Apostolado do Sonhar Acordado, que parece que não tem nada a ver, mas tem muito a ver, porque o programa do Sonhar Acordado a gente trabalha não na formação dos jovens para trabalhar diretamente com as crianças, não? E, e acontece que lá a gente foi com os jovens que trabalham já no Sonhar Acordado, nos diversos programas do Sonhar Acordado. A gente foi para construir uma capela. Não? Parece que não tem muito a ver, mas tem muito a ver, porque também até a temática que se utilizou nesses dias foi o tema da entrega que estivemos trabalhando. Não? Entrega pois a Deus, entrega aos demais e a entrega de si mesmo. Não? Foi bem bonito que éramos, não em total, umas 90 jovens, não, eu não tão jovem, mas não me coloco junto ali, não. Éramos três padres, não, o padre Sérgio Barbosa, o padre Myron Gavlik, também Legionários de Cristo, e estávamos aí acompanhando uns 90 jovens, também haviam três consagradas, a Elisa, a Luísa e a Sandra, não? Que aí estavam também para acompanhar esses jovens. E sim, nos tocou trabalhar. Oh, é Preguei isso que eu estava bastante, esperando, né? carregamos madeira, pintamos, fizemos de tudo um pouco, não? Mas sobretudo foi acompanhar também esses jovens também nos momentos de formação, que foram bem bonitos. É, a celebração da Santa Missa, a confissão, e também tivemos a alegria que dentro do mesmo grupo, era um grupo que estava trabalhando e tinha um grupo menor, mais ou menos 15 meninas e um rapaz, que fizeram missões, não, durante a construção. Eles iam pela comunidade, lá em Cajamar, próximo a Jundiaí, em São Paulo, onde estávamos, e fazendo missões. Eu pude acompanhar numa missa numa outra capela, que faz uns 4 anos quase, tinham o mesmo Superação construído, creio que foi uma Superação de carnaval também, e foi bem bonito ver como a própria comunidade terminou a capela, não colocaram piso, fizeram muitas coisas assim e estão aumentando mais e como a comunidade participou e foi bem bonito. Até tinha um dos jovens que estava missionando, ele tinha estado 4 anos atrás construindo essa capela, não? E é bem bonito que a mesma comunidade, porque no final eles deixam uma plaquinha com o nome de todos. E a mesma comunidade deixou essa plaquinha do lado do altar e toda a celebração, toda a oração que eles aí fazem, eles sempre pedem por cada um daqueles superators, como chamam, não? Dos missionários, dos sonhadores que construíram a capela. E igualmente essa última também, fizeram uma outra placa, os meus jovens com o nome de todos, aí estava meu nome também, e o pároco, não, que aí estava, pois não, também se comprometeu não, a pedir sempre, rezar por todos nós aí que trabalhamos. E hoje eu recebi uma notícia, pois bem bonita também, não, é de um falecimento, mas é bem bonito. Eu tive a graça de acompanhar, pois a senhora Solange, uma senhora já não muito idosa, não, pelo contrário, 50 e poucos anos, mas que estava com câncer, mas tinha assim uma aparência já mais idosa. E as meninas depois pediram para que eu fosse lá, pois confessei, dei absolvição plenária. É, depois da última missa, não na missa que a gente teve de inauguração da capela, terminando a missa eu já
levei uma hóstia que separei, dei a comunhão e soube agora que ela faleceu, entendo que faleceu hoje mesmo, não? Então, menos de uma semana, não? Depois do, um pouco mais de uma semana do carnaval, depois de um pouco mais de uma semana do carnaval, pois ter essa graça, não? Na verdade, uma semana, né? Hoje, terça-feira, foi o dia que a gente encerrou e eu levei a comunhão. Uma semana depois, pois ela já, com a graça de Deus, se encontra no céu, rezando por nós, não? A menina missionária que me mandou me escrever, me mandou um áudio comentando, pois eu falei exatamente isso, não? Pois temos essa certeza na fé que está já no céu e está pedindo por nós agora, não? Isso é bem bonito, não? Essa experiência também. E teve muito mais, não? Mas só para não fazer toda essa introdução tão longa, mas foi uma experiência bem bonita que nós vivemos aí com os jovens e tudo, foi bem bonito, não? E Sonhar Acordado, né, que é o projeto aí, o programa, que o Padre Felipe já comentou em outras ocasiões, não deixa de ser um sonho realmente para uma comunidade, né, um sonho realizado ter uma capela na própria comunidade, né? Quantas comunidades nasceram em casas, em barracões, em terrenos com pouca coisa, e de repente chegam esses jovens dizendo aqui vamos construir uma capela, é um sonho realizado sem dúvida para uma comunidade, né? Então um carnaval muito bonito também, seja para a comunidade, seja para esses missionários que viveram esse momento aí com o Padre Felipe, né? Então, o meu carnaval foi mais simples, o do Padre Felipe foi muito rico também, cada um no seu modo. Esperemos que o seu carnaval também tenha sido vivido de modo muito intenso com a graça do Senhor. Vamos entrar então no nosso tema, católico, se sabia? O tema é o celibato sacerdotal. Esse tema, sobretudo nos últimos meses, muito comentado, né? A raiz do sínodo, foi muito comentado, inclusive se vazou uma notícia que depois se descobriu que era fake, né? Sobre a abertura da possibilidade dos padres casados na Amazônia e todo esse tema, enfim. Alguns criticaram muito, outros falaram que, graças a Deus, a igreja deu um passo para o progresso da modernidade e um monte de coisas. Enfim, o que é isso do celibato? Ao final não mudou nada, continua exatamente a mesma coisa. Então não vamos poder nos casar. Não Então. vamos, Não Padre vamos. Felipe, a gente continua com a nossa vida feliz, até porque é um tema, o celibato sacerdotal, né, que se discute muito. Eu preparei esse tema e pensava, né, se discute muito fora do ambiente do clero, mas em geral no clero não é um tema que se discute, porque quantos de vocês já viram, né, a gente brinca, quantas manifestações, protestos de padres saindo pela rua com bandeira gritando eu quero casar, eu quero casar. Bom, de vez em quando são temas que saem assim, falando que os padres deveriam casar, os padres deveriam isso, deveriam aquilo, e a gente pergunta, mas será que os padres querem realmente casar-se, né? Então, enfim, eu não conheço, na verdade, sendo bem sincero, né? Eu não conheço alguém que seja padre e diga que quer se casar, né? Sim, é verdade que com tristeza temos que reconhecer, eu mesmo conheço pessoalmente, né? Casos de padres que tiveram aí uma falha, um erro, que se envolveram com uma mulher, que se envolveram numa relação amorosa. Isso existe sim. Agora, padres que dizem, sendo padres, eu quero casar e quero que se libere a disciplina do celibato para que nós possamos casarmos, eu particularmente não conheço. Escutei de pessoas que falaram que conhecem, que existe, estou falando por mim, né? Então não é um tema que se discute muito dentro do clero, mas é um tema que se discute muito na mídia e fora do clero. Parece que tem uma campanha querendo toda essa libertação, né? E também eu entendo que, pois, essa realidade da debilidade da pessoa humana, da fraqueza, do pecado, da tentação, que sempre pode entrar, não? Ninguém é imune, não porque somos padres, estamos imunes até mesmo de relacionamentos, de experiências, de sentimentos, de se criar. Claro, temos que cuidar o nosso coração, estar sempre unido a Deus, centrado em Deus, mas nada tira que podemos, pois também, só que temos que, não, de acordo com a nossa consagração, para viver de acordo a ela. Não? Claro, como você mesmo falou, Padre Renan, teve sacerdotes que não viveram essa dedicação, essa entrega, essa fidelidade na sua vocação, na sua fidelidade a Cristo, à Igreja, mas do mesmo modo que passa na vida sacerdotal,
que infelizmente passa também na vida familiar, a infidelidade matrimonial, que é muito parecido, não? Como um esposo se consagra à sua mulher, pois também o sacerdote se consagra a Cristo, à igreja, e sim, podemos falhar, podemos equivocar, mas somos conscientes daquilo que vivemos, daquilo que devemos viver, e do que, porque é o que Cristo e a igreja pois quis para os seus sacerdotes, não? Exatamente, e não deixa de ser uma dor, né? Assim como é uma dor muito grande para uma família ou para toda uma comunidade cristã ver a infidelidade matrimonial, também é uma dor para a igreja ver a infidelidade sacerdotal, né? Deixa-me adiantar um pouquinho para a conclusão, já vê que às vezes nós saltamos já para a conclusão e depois explicamos tudo, né? Se diz por aí, e eu estou de acordo, é a minha opinião também, né? Compartilho, que a crise do sacerdócio, a crise do celibato é devido à crise do sacerdócio, ou seja, como os padres não conseguem viver o celibato, por isso o sacerdócio está em crise. Eu acho, na verdade, que o celibato é um tema de discussão porque o sacerdócio está em crise, ou seja, eu acho que a falta de uma vivência coerente, ou a posta em discussão do celibato, possível ou não possível, é a causa, acontece devido à crise de identidade sacerdotal. O sacerdote que vive claramente, perfeitamente sua identidade de vida consagrada sacerdotal, não coloca em jogo o celibato, porque essa é a sua vida. O celibato e o sacerdócio estão intimamente unidos, extrinsecamente unidos, não podem separar-se. Mas, como hoje não temos clara, muitas vezes, a identidade do sacerdócio, se questiona também o celibato. Mas esse é um pouquinho a conclusão, vamos pouco a pouco comentando sobre isso, né? Então, querido ouvinte católico, você sabia? Eu começo aqui dizendo que o celibato não é um dogma, mas uma disciplina. Disciplina da igreja. O que significa isso? O que as pessoas costumam dizer sobre isso é que, dado que é uma disciplina, portanto, pode ser mudado. O dogma não pode mudar, a disciplina pode mudar. Eu diria que isso é correto. No entanto, existem disciplinas que são muito básicas e fáceis de ser mudadas, outras não, porque têm um fundamento teológico muito mais profundo, né? E o celibato é esse tipo de disciplina. É uma disciplina, sim, mas uma disciplina que tem um fundamento teológico muito profundo, né? Vamos colocar, por exemplo, a comunhão eucarística na mão ou na boca. É uma questão disciplinar da igreja. Todo fiel tem o direito de receber a comunhão na mão, na boca, como quiser. Depende da devoção de cada um, do fervor de cada um. Isso nenhum padre pode negar, a comunhão na mão, na boca, não pode obrigar o fiel a receber de um modo ou de outro. Mas é uma questão disciplinar. Se pode fazer de um modo ou de outro. Pode ser que mude, pode ser que chegue a fazer de um jeito, de outro, de joelhos, enfim, cada um tem a sua liberdade de acordo com a própria devoção. O celibato não se trata disso. É uma disciplina também, então pode ser que num futuro chegue a mudar? Sim, mas não é tão simples assim como dizer comunhão na mão ou comunhão na boca. É uma questão muito mais profunda, né? É uma questão que está, como eu disse, ligada a uns fundamentos teológicos muito profundos, né, muito fortes, que nós vamos comentar aqui. Então, não se trata de uma disciplina assim simples, superficial, mas uma disciplina, uma questão disciplinar da igreja, uma opção da igreja que tem um fundamento teológico muito profundo. Quais são os motivos, portanto? Vamos comentar daqui a pouquinho. Mas primeiro, querido ouvinte, quero comentar com você um pouquinho sobre a origem dessa disciplina. Alguns dizem que a disciplina começou com o Concílio de Trento, né? Padre Felipe, é muito fácil dizer que o Concílio de Trento, que foi tão denso, um concílio tão importante na igreja, é muito fácil dizer que tudo começou aí, né? Às vezes nós, na verdade, nem sabemos quando começaram as coisas, né? E falamos, lá no Concílio de Trento. E a pessoa sai muito convencida, o Concílio de Trento e tal. Porque no Concílio de Trento se falaram muitas coisas, mas não foi no Concílio de Trento que se colocou essa disciplina do celibato obrigatória, né? Temos documentos que nos fazem pensar que já desde a época apostólica se pedia o celibato aos sacerdotes, né? Alguns objetam que isso não é verdade porque, típico argumento que nós escutamos, né? Pedro era casado, portanto no início não era assim. E é verdade, Pedro não era casado. Pedro era casado, portanto
No início, eita, o galo cantou rápido hoje. Começou um Pedro era pouquinho antes. casado e, portanto, no início era assim, né? No início se podia casar. É verdade, mas o tema é o seguinte: eis o que diz um estudioso sobre esse tema. A partir da ordenação sacerdotal, os homens casados e escolhidos pela igreja para serem sacerdotes deixavam o uso do matrimônio e passavam a viver em continência. Esta prática foi fartamente confirmada pela documentação reunida pelo padre Cochini, um padre estudioso, francês estudioso sobre esse tema, e disse que do início da época apostólica já se vivia essa prática, esse pedido, que fossem preferencialmente não casados, mas alguns eram casados e aos sacerdotes casados se pedia continência, se pedia abstinência do ato sexual, do ato próprio do matrimônio, né? Nós podemos colocar como exemplo, né, um documento, o Sínodo de Elvira. Estamos falando do ano 304 da era cristã. Ficou plenamente decidido impor aos bispos, aos presbíteros e aos diáconos, como a todos os clérigos no exercício do ministério, a seguinte proibição. Olha só, estávamos proibidos: que se abstenham de suas esposas e não gerem filhos. Quem, porém, o fizer, deve ser afastado do estado clerical. Então, ano 304 já se canonizou um número e um sínodo da igreja dizendo que não devem casar-se os padres. Então não me venham dizer, por favor, que isso foi decretado no Concílio de Trento, que veio bastante tempo depois. Essa recomendação, portanto, sempre existiu, mas não era uma norma, era uma recomendação. Era um conselho, era um pedido. Paulo mesmo escreve, né, no ano de 56, a carta de São Paulo aos Coríntios, ele diz: aos solteiros e às viúvas eu digo que lhes é bom que permaneçam como eu, que não se casem. Mas se não podem guardar a continência, que se casem. Olha só, eu posso me dedicar a Deus, eu posso me dedicar à igreja, mas se eu não consigo, é melhor que eu me case. Mas eu não posso me dedicar a Deus e estar casado ao mesmo tempo, diz São Paulo, né? Isso sempre se recomendou isso. E foi em 1123 que o Concílio de Latrão o fez obrigação para o Ocidente. Então vamos lá, fazendo um resumo da origem do celibato. Sempre se recomendou que se vivesse o celibato, os sacerdotes que não se casassem. Desde São Paulo, né? Desde São Paulo, desde a origem da igreja. E depois, pouco a pouco, se viu que às vezes não era possível, porque alguns que queriam servir a Deus já tinham suas famílias. A esses se dizia, ok, mas deve abster-se do ato conjugal, de gerar filhos, etc. E se vocês não conseguem, melhor que deixem o caminho do estado sacerdotal. E no ano de 1123, no Concílio de Latrão, se decretou como opção da Igreja do Ocidente obrigatória a vivência do celibato para os padres. Ainda né? mais de 4 séculos antes de Trento, né? Vocês estão Exatamente. falando 400 anos antes se havia decretado, né? Então já pois cai esse tema de tudo é de Trento, tudo é culpa de Tudo é de Trento. Trento já fica fora aqui da nossa explicação, né? Agora vamos falar um pouquinho das razões, que é o mais importante para mim desse episódio, né? Por que, Padre Renan? Por que, Padre Felipe, os padres não podem casar? Por que que antes se falava que podia e agora não? Bom, acabei de dizer que se falava que podia, mas se recomendava que não. E ainda que estivessem casados, se recomendava, ok, mas não continuem nesse ato próprio do matrimônio, né? Então, preferencialmente não era. Mas por que, Padre? Qual a razão? Vamos lá então. Razões da vivência, ou da opção pela igreja da vivência do celibato. Se vivia desde o início por alguns motivos. Quais serão esses motivos de fundo pelo qual uma questão disciplinar se faz tão importante? Nós temos que entender que é verdade que existem razões funcionais, né? Muitas vezes nós padres explicamos, olha, a um pai de família, né? Olha, você conseguiria dedicar-se completamente à igreja, completamente ao povo de Deus, ao mesmo tempo que cumprisse com as suas obrigações com a sua família? E o pai de família diz, padre, é impossível. Então, por uma razão funcional também é verdade, é difícil você dedicar-se ao povo de Deus completamente como um padre deve fazer e ao mesmo tempo dedicar à sua família, porque a missão do pai de família é a educação dos filhos, a formação dos filhos, o cuidado da casa, o cuidado do lar, o cuidado da esposa, etc. E é difícil. Então, isso é um motivo, mas é um motivo funcional, né? Mas existe algo mais profundo, e o mais profundo é, católico, você sabia, se trata de uma
configuração com Jesus Cristo. Se trata de uma imitação de Jesus Cristo. Vamos lá então falar dessa imitação de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, o próprio Jesus Cristo, que nós chamamos, né, segundo a carta aos Hebreus, sumo e eterno sacerdote, ele mesmo viveu o celibato e com isso ele nos deu o exemplo de como deve ser a vida daqueles que se dedicam ao reino de Deus. Jesus Cristo foi a primeira pessoa, né, o primeiro ser humano, vamos chamar homem, verdadeiro homem, que veio a esse mundo para ser sumo eterno sacerdote, oferecer-se pelo povo de Deus e assim abrir-nos as portas do céu. E ele escolheu viver o celibato pelo reino de Deus. Então, nos dá esse exemplo de como deve ser a vida dessas pessoas que se dedicam a isso, né? Segundo motivo, como Cristo, se trata, portanto, de uma oferta exclusiva pelo reino, exclusiva. Dificilmente uma pessoa que se dedica exclusivamente ao reino pode dedicar-se depois à sua família. E Jesus Cristo se ofereceu completamente pelas pessoas, totalmente. Não tinha nada na pessoa de Jesus Cristo que era para si mesmo. Deu toda a sua vida, todo o seu ser, todo o seu corpo, todo o seu sangue. E quando não tinha nada mais que oferecer, ele estava lá na cruz, ofereceu sua vida, ofereceu seu sangue, né? Da cruz diz que jorrou sangue e água, a última gota de sangue derramada. E quando não tinha mais nada, disse, eu vou deixar o meu corpo na Eucaristia para que ficar com vocês. Ou seja, não sabemos o que mais Jesus Cristo poderia inventar para ficar conosco. E essa oferta total da sua vida a Deus, isso é ser sacerdote. Jesus Cristo não se dividiu entre as coisas de Deus, do povo de Deus e as suas próprias coisas. Tudo era entrega. E essa deve ser a vida do Padre. Tudo é entrega, tudo é doação. E a oblação, né? A oblação de si pelo bem dos demais, né? Para a salvação dos demais. Não? E esse é o grande sentido da vida de Cristo. Ele não veio só para passar uma vida boa e mais ou menos fazer um trabalho, tratar de cumprir uma missão. Não, ele veio para salvar a humanidade e em oblação, em entrega total para a salvação de todos. E isso, pois, também exigia suas renúncias de tudo demais, que é bom, que não é ruim, é Exatamente, bom, mas é por uma causa maior, não pela salvação dos demais, pela entrega de todos. Não? Exatamente. Aqui nós costumamos dizer que isso eu escutei de um casal muito famoso, grande amigo, eu escutei da Deia e do Tiba, um abraço a Deia e o Tiba, eu escutei deles porque nós amamos muito as famílias, né? Eu, o padre Felipe, nós amamos o matrimônio, é uma vocação maravilhosa, nós amamos a vocação matrimonial, é belíssimo testemunhar o amor que Deus tem por nós, que se faz presente no sacramento do matrimônio, né? E eu falava para eles lá, quando eu fui visitá-los, como eu gosto de falar do matrimônio, da família, com tanta esperança, que é para mim o futuro de tudo, né? E eles falaram, padre, isso é uma confirmação da sua própria vocação, né? Quando um padre fala com tanto carinho do matrimônio, é porque o padre está convencido da própria vocação, né? Sem falar da minha própria vocação, vamos falar da beleza do matrimônio. Como o padre Felipe disse, é uma coisa tão boa, uma coisa bonita. O matrimônio é uma beleza que Deus nos colocou como um sacramento para mostrarmos o amor que Ele tem por nós, né? Essa é a beleza do matrimônio. Podemos falar no próximo episódio, né, sobre o matrimônio. Mas não estamos falando que o matrimônio é mau, estamos falando que a opção do padre de não casar-se é justamente porque ele faz, como o padre Felipe falou, uma oblação, uma oferta, como fez Jesus Cristo. Oferece até essas coisas tão bonitas e tão boas que Deus nos deixou, eu ofereço por amor ao reino de Deus. Esse é um pouquinho o sentido. O terceiro motivo, portanto, dentro dessa imitação de Jesus Cristo, nós falamos primeiro, Jesus Cristo optou pelo celibato. Segundo, como oferta exclusiva ao reino de Deus, ele não tinha outros interesses. Terceiro, viver em uma atitude esponsal daquele que dedica a sua vida e dá a vida pela sua esposa, a igreja. Ou seja, Jesus Cristo viveu sua relação com a igreja como a igreja sendo sua esposa. Se fala justamente na teologia católica da igreja como esposa de Cristo, ou seja, eu não sou, o Papa Francisco já falava em alguma ocasião, eu, padre, não sou um solteirão, eu sou pai, eu sou um marido, eu tenho uma relação esponsal de entrega, de intimidade
com a igreja, e a igreja é o povo de Deus. Então tenho que ter como padre essa doação plena, assim como o marido se doa plenamente à sua esposa. Eu, padre, nós padres, temos que ter também a nossa relação de doação pleno pela nossa esposa, que é a igreja, que é o povo de Deus, assim como fez Cristo, né? Eu creio que esse é um tema chave para se entender melhor o aspecto da entrega, da consagração, do celibato mesmo, não? Como você mesmo comentou do Papa Francisco, né, que não somos solteiros, não? Nós vivemos uma relação esponsal com a igreja, não? Na nossa entrega, do mesmo modo que o marido não entregai as suas esposas, amai-as, cuidai delas, pois assim também nós, pois nos entregamos, amamos a igreja, servimos a igreja, nos entregamos à igreja e nos realizamos nessa vida de entrega, de doação, que é muito mais intensa, muito mais interior do que simplesmente uma realização física corporal, não? É uma entrega da alma, não? De tudo que você é, não? Muito mais plena. Exatamente. Então, justamente, outro motivo, né, um terceiro motivo, dentro dos que comentamos, essa relação esponsal. Eu não sou um solteirão, eu sou um celibatário, que significa sou esposo da igreja, vivo doando-me à minha igreja, ao povo de Deus. E um quarto motivo profundo também dentro dessa imitação de Jesus Cristo é que no Evangelho Jesus Cristo falou, né, sobre os eunucos pelo reino dos céus, né? A igreja sempre interpretou isso como essa vivência do celibato, essa disciplina do celibato, aqueles que se dedicam a viver o celibato pelo reino dos céus. Ou seja, o que significa isso do celibato pelo reino dos céus? Significa que nós, celibatários, mostramos a este mundo que existe uma realidade muito mais superior, existe uma realidade depois dessa vida muito mais transcendente, que já podemos viver desde essa vida. Então nós, renunciando ao matrimônio pelo reino dos céus, mostramos ao mundo que existe um céu, que existe uma presença de Deus, que existe uma vida após essa vida, que é muito mais profunda, que é a vida na qual todos estamos chamados. Jesus Cristo nos está esperando. Então, é um pouquinho 4 motivos profundos, né, dentro da imitação de Jesus Cristo. Jesus Cristo escolheu. Se trata de uma oferta exclusiva pelo reino, então não tem espaço a outra oferta. Se trata de viver uma atitude esponsal com relação à igreja, ao povo de Deus. E se trata de viver o convite de Cristo de viver o celibato pelo reino dos céus como testemunha dessa realidade do céu já aqui nessa terra. Não é, portanto, uma coisa que se pode mudar de um dia para o outro, se trata de uma imitação muito profunda de Jesus Cristo. Assim como Jesus Cristo viveu plenamente sua vida de entrega aos homens, assim deveria viver o Padre. Objeções como conclusão do nosso podcast de hoje. Aí está o problema, queridos ouvintes. Aí está o problema, por quê? Porque tristemente nós vivemos uma crise da vida sacerdotal na igreja de hoje, né? Todos os temas de abuso, todo o tema de infidelidade sacerdotal. Então, Padre Renan, o senhor falou maravilhoso da vida do padre, de como deve ser a vida do padre. Só que a gente não vê isso, padre. A gente vai bater na porta do padre, o padre coloca a agenda dele e fala, anota aqui porque hoje eu não posso. Veja que dia que eu estou livre na minha agenda. Aí eu estou ocupado com 1000 coisas a fazer. Ah, o padre que vai com não sei quem, o padre que abusou não sei de quem, o padre que... Então onde está essa imitação perfeita de Jesus Cristo? Aí está, queridos ouvintes, uma objeção que é real, que é verdadeira, né? Tristemente hoje nós vivemos uma crise da vida sacerdotal, né? A mídia coloca o celibato como se fosse a raiz dessa crise, né? Como eu comentava no início, né? E eu penso que a crise é a causa da crise no celibato. Eu acho que quem sabe de verdade o que significa ser padre, com sua identificação plena com Jesus Cristo, como o seu oferecer-se na cruz cada dia, a palavra que o padre Felipe usou, né? Oblação. Esse padre vive feliz, realizado o seu celibato. E não anda buscando compensações humanas, porque sua única compensação nessa vida é mostrar que existe uma outra vida, a vida eterna, e levar também os outros para lá, né, para a vida eterna. Então, a crise do celibato, hoje, essa discussão no celibato, é motivada pela crise na identidade sacerdotal dos padres. Tristemente, nós padres, e aqui
colocamos, o Padre Felipe e eu, a mão na cabeça, um exame de consciência, até que ponto nós, padres, estamos vivendo coerente a nossa vocação de padre, que é essa identificação total com o Jesus Cristo. Se nós não vivemos essa identificação total com Jesus Cristo e andamos buscando compensações humanas, é lógico que o celibato vai ser um tema de discussão, vai ser um tema de crise, né? Então, como conclusão, um convite a nós padres aqui que estamos, Padre Felipe e eu, a cada um dos padres, a cada um dos leigos, para rezar também pelos padres, né, para que possamos de novo tomar consciência da grandeza e da responsabilidade, né, o Papa João Paulo II falava dom e mistério, da nossa vocação sacerdotal. Sim, realmente não. Eu creio que aí é o grande ponto, não, que tem que não ter esse shift, esse câmbio dentro da igreja, é nessa própria identificação com o ser sacerdotal, né? Porque sim, é real que encontramos muitas vezes pois uma grande dificuldade em nós mesmos, sacerdotes, que não estamos vivendo essa identidade sacerdotal. Não vivendo muitas vezes como um funcionário da igreja, eu vou, celebro minha missa, pois confesso um momentinho, e cumprir minha função e depois volto para a minha vida fora, não? Minha vida como normal, não sei nem como classificar, não? E nós não fazemos um papel, não cumprimos uma tarefa. Nós somos sacerdotes, não? E aí é essa identificação que precisamos crescer e incrementar e viver, não por um momento, algumas horas do dia. Somos sacerdotes 24 horas por dia. Não? Eu acho que uma vez uma pessoa me disse, padre, qual a diferença entre um padre e um agente de pastoral social, por exemplo, né? Por quê? Porque o padre, a vida do padre é em função do povo. Então o padre está para ajudar as pessoas, né? E um agente da pastoral social também está para ajudar as pessoas. Então, qual a diferença entre um padre e alguém que vive fazendo bem? Assistente social, por exemplo, né? Alguém que vive ajudando as pessoas nas diversas situações sociais que existem, né? Então, qual a diferença entre um padre e um agente de uma pastoral social? E a resposta é isso que o padre Felipe falou, né? O agente é um profissional, um padre é vida como Jesus Cristo. Então, se nós não vivemos como ser, e não como profissão, mas como ser padre, ou seja, nós temos não só um compromisso de fazer o bem, mas um compromisso de oferecer a minha vida pelos outros. Né? Se trata de uma oblação, se trata de eu me oferecer a própria vida para salvar os outros, porque foi o que Jesus Cristo fez. Né? Então, quando eu me esqueço disso, que toda a minha vida, desde que eu me levanto, desde que eu respiro, desde que eu me alimento, desde que eu todas as coisas que faz um padre, porque ele é sacerdote, ele não trabalha como padre, ele é padre. Tudo o que ele faz tem um sentido de salvação das almas. Se ele esquece disso, ele vira um funcionário público. Né? Então, entre um agente da pastoral social, qual a diferença? Um é o trabalho, o outro é a vida, é a missão, é a identificação completa com Jesus Cristo. E aí está realmente a raiz de todas as crises da vida do sacerdote. Né? O sacerdote tem que lembrar, de novo, pedimos aqui, lembremos a essência da nossa vocação, que é ser outros Cristos no mundo de hoje. É muita responsabilidade isso, mas é uma realidade, a essência da vida sacerdotal, né, Padre Felipe? É isso aí, e muito bem, pois grande apresentação, grande podcast nesse dia de hoje. Já vamos aqui encerrando mais esse podcast. Esperamos já na próxima semana também tocar um tema bastante importante nesse período da quaresma. Nós já começamos a quaresma, já estamos dentro da quaresma, já quarta-feira de cinza passou, já passou o primeiro domingo da quaresma e aqui estamos full metidos aqui já nessa vivência da quaresma. E, pois, aqui vamos terminando mais esse episódio aqui, mais esse dia de católico você sabia. Pois deixa-nos seus comentários, suas dúvidas, suas perguntas, suas queixas, seus temas que gostaria de escutar. Estamos ainda trabalhando na página e vamos devagar e sempre, mas estamos aí com o tema agora, já Criando temos o domínio, expectativa, né? mas aí vamos, não? Já estamos se eu não me equivoco, já é o sétimo episódio que gravamos, sétimo podcast que temos, mas esperamos, com a graça de Deus, já dar início nesse mês de março, onde estamos já com a página.
Estamos trabalhando aí também pois, na configuração desses arquivos de podcast para poder subir e pois contamos aí com suas orações para que tudo vai saindo bem também. Não sei se o padre tem alô para mandar, eu queria mandar pois, um alô para todos os jovens que aí estiveram, não todos os superators, todos os superators que estiveram aí nesse carnaval entregando sua vida. Para poder fazer também essa capela, construir essa capela, e como falamos sempre, também tiveram a oportunidade de construir sua capela interior, sua capela onde pois, esperamos com a graça de Deus que Cristo também resida na vida de cada um deles, e pois mando um alô para todos eles, especial aí a grande missionária Leila aí, que foi aqui, pois teve de trás de mim aí para poder visitar essa senhora Solange, que veio a falecer, como eu comentei, mas aí graças a ela também estivemos aí para levar o Senhor e os sacramentos para ela, não? E um abraço para todos eles aí que estiveram, não? E eu hoje, no lugar do meu alô, quero pedir então, como fechando esse tema, que rezemos pelos padres, né? Sem dúvida é uma vocação muito bonita, é uma missão indigna que todos nós recebemos, é um chamado do Senhor, né? Ninguém está preparado para isso, é o Senhor quem nos prepara, é o Senhor quem nos chama, é o Senhor quem nos dá força, então vamos rezar pelos nossos padres, né? Por cada um de nós, para que nós padres possamos renovar essa consciência da grandeza da nossa própria vocação como imitadores de Jesus Cristo, como outros Cristos aqui na Terra. Peçamos então pelos nossos padres, façamos uma oração por eles e que todos possamos continuar nessa tarefa de elevar de novo, mais um pouquinho, se é possível, a grandeza dessa nossa igreja, que tanto precisa, tanto é atacada, tanto está sofrendo uma crise nesses anos, que possamos ajudar a fazer ainda crescer a igreja, confiando, né, que as portas do inferno não prevalecerão. Então, deixo aí o meu abraço, um agradecimento de novo a cada um e que Deus continue abençoando nossa vida, nossa formação, nossa vida de cristãos católicos, você sabia? É isso aí, pessoal. Rezem também por nós, não? Aqui para Renan, para o Felipe Neco, e por minhas orações. Me abençoe também por cada um de vocês. Católico você sabia, católico você sabia, @gmail.com. Mande-nos um alô aí, um alô para outras pessoas. Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus. Um abraço.